parabéns para você, para ele, viu? Tá, obrigado. Beleza. O Paulo Sócio depois vai orar por ele, uma oração de imprecação. Oração de imprecação. Ô, louco, Thierry. Não sou Davi, velho. Sou o Paulo. Vou orar por outras coisas. Bom dia. Bom dia, reverendo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo aí já? Opa, bom dia, tudo bem? Gente, tá um calor que eu vou contar, hein? Parabéns. É, Ô, cadê esse pessoal nem para cantar parabéns está animado, professor? É verdade, é verdade. tá, mas foi Parabéns, ontem. Teve alguns aí mandaram os parabéns para mim. Eu sei que se a gente tivesse tendo aula, vocês iam levar um bolo e tal, né? Já deu, já. Levar um refrigerante e tal, né? Sei também que não é para não gostar tanto de mim, não. Era para dar um jeito de não ter aula. Mas tudo bem. Vamos contar, viu? Mas é isso Ou aí, para velho. comer Parabéns. também, né? Parabéns, viu? Falou, gente. Obrigado. Tô Deus brincando. abençoe. Amém. Já sou mais um pouquinho idoso. Eu fiz 61. Ô, louco, eu dava 50, professor. Né? Olha o Misael querendo nota. Eu dava 34. Tem gente precisando de nota, né? Mas sabe que eu fiz 61, mas eu estou me sentindo assim, um cara assim, acho que pelo meu vigor e tudo, um cara assim de uns 60 anos e 11 meses, mais ou menos. Ô, louco, professor, é menos, hein? Aí ficou na mesa. Mas é isso. Mas esse calorão dá um abatimento aí em todo mundo, né? Ô, Thierry, você não vai escolher ninguém para orar pelo professor? É o Paulo Sócio, né? O Paulo Sócio foi nomeado aí para orar pelo professor. Tem, Vou nem falar nada, mas Pode orar, Paulinho. assim, só que não é aquela oração lá. Beleza, vamos orar então. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem sido gracioso conosco, Pai, porque o Senhor tem
permitido com que nós acordássemos a cada dia, Pai, porque a Tua misericórdia tem nos sustentado. Hoje, aqui nós oramos especificamente pelo nosso professor, Pai, o nosso pastor, o Silas, Pai, que o Senhor esteja o abençoando, concedendo vida, Pai, vida de verdade, Pai, encontrada em Cristo, que cada dia ele possa ser renovado e banhado no sangue de Cristo, e que ele possa se lembrar, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós, que isso nunca se esfrie no coração dele, Pai. Eu peço que o Senhor esteja o concedendo graça, o concedendo sabedoria, o concedendo capacidade, para continuar nos dando aula, para continuar regendo, Pai, esse curso de história, Pai, tão bem. Eu peço também que o Senhor esteja o protegendo contra cada ameaça, seja o coronavírus, seja qualquer gripe, mas que o Senhor esteja conservando o seu servo em saúde, Pai. Assim eu peço, te louvando e engrandecendo pela vida desse homem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o ano que vem já fica prometido um abraço, hein? Esse ano não pode, né? Obrigado. O ano que vem vocês vão para o terceiro ano. Então, ano que vem ainda não, mas acho que o ano tá certo, terceiro ano, o pessoal vem aqui em casa tomar um café. Então, Aí sim, hein? tomar um café aqui. Isso aí tudo começou porque eu falo muito de café em aula, né? Vocês já viram, né? Porque eu gosto, assim, eu não sou um grande entendedor, nada, mas e também eu não tomo café assim, tem gente que toma de garrafa de café, né? Mas eu gosto muito de fazer o café, compro em grão, não que eu compro só em grão, né? Mas e aí o pessoal, a gente quer ir tomar café lá, e aí tá virando tradição, já veio uma Abel. outra. Pastor, o senhor sabe por que o café chama ouro verde? O senhor que é um apreciador de café? Olha, se for a mesma ideia, a mesma lógica de uma cidade perto de onde eu morei, em Santa Catarina, tinha uma cidade, o nome do município era Ouro. Mas não é porque tinha ouro no município, é por causa dos campos de trigo. Que quando o trigo está... Eles produziam trigo, né? Quando o trigo está... a soja também está amadurecendo assim, ele vai ficando amarelo, né? Então, daí que vinha o ouro, né? Então, o ouro verde é porque é da agricultura, né? O café, antes de ser colhido e torrado, a frutinha é verde, né? Depois ela amadurece, né? Fica avermelhada. Eu imagino que seja por isso, o ouro verde. A frutinha verde, mas não sei qual que é a explicação. O que eu ouvi de um produtor lá em Minas é que o café chama ouro verde porque antes de ser torrado, enquanto ele está na saca ainda, ele é verde. Ele, depois de colhido e secar, e passa por aquele processo de secagem, ele no saco, ele fica verde. É interessante isso. Mas ele não é verde, ele não é colhido verde. Bom, talvez algum tipo de café até seja, porque a fruta é verde, aí ela começa a ficar mais escura, meio avermelhada quando ela é colhida. Não, é isso mesmo. O ponto de colher é avermelhado, né? Então. Não, é isso mesmo, mas a questão é que depois dele seco, depois da secagem, que é feita normalmente no chão e tal, ele vai, e antes da torragem, nesse intervalo, ele vai ficar armazenado em saca. Mesmo ele sendo colhido já maduro, o grãozinho lá dentro, ele fica verde, e de fato fica. Eu ouvi isso, mas não sei se também se essa... não sei, eu também não tenho esse conhecimento todo, não. Antes da torre ele é verde, por isso é exatamente o que o Abel está dizendo. Depois de ele ficar madurinho, antes da torre ele é verde, e depois da torra que ele fica da cor que a gente está acostumado a tomar. Por isso que tem isso café mesmo. de torra clara. Isso mesmo. Tem vários tipos de torra, né?
Eu prefiro o café de uma torra um pouco mais clara, mas isso também depende muito do café, né? E eu também não sou daqueles de fazer aquele café. Tem gente que fala, eu gosto de café bem forte, né? Eu até já gostei, mas conforme eu fui aprendendo a tomar café, eu fui também aprendendo alguns tipos de café, às vezes vale a pena você fazer um pouco mais fraco, vamos dizer assim, né, como o pessoal gosta de falar, e outros um pouco mais forte, né? Porque eu nem sempre coloco açúcar no café. Eu tomo O açúcar estraga o café, né, reverendo? Exatamente, né? Então, é exatamente. Ou, quando o café não é muito bom, você tem que dar uma melhorada para poder tomar e você coloca o açúcarzinho. E quando eu coloco açúcar, também, normalmente eu coloco bem pouco. Eu não encho colher assim, de açúcar no café, bem pouquinho. Assim, às vezes eu erro a mão e o café que teria que sair um pouquinho mais fraco, eu coloquei, a minha medida saiu errada, saiu mais forte do que era para ter, mais escuro do que era para ter saído, tal, né? Eventualmente esse café, às vezes eu vou ter que colocar um pouquinho de açúcar aqui, né? Mas é pouquinho mesmo, vocês não têm noção. É uma colherinha às vezes de café ali, só para dar tirar um pouco a amargorzinha. Mas vocês virão aqui em casa, eu vou fazer café expresso, café coado, café na prensa francesa, café na moquinha, vou fazer vários tipos de café para vocês aí. E o pessoal que entende pode me ensinar também, alguma novidade. E pode me dar café também, viu, gente? Não recuso, não. Ô André, aquele café que a gente tomou lá do seminário lá, não precisa nem de açúcar, né? Você lembra dele? Qual? O que vem na... base. Da cesta base não precisa de açúcar, tem que ser só açúcar, né? Não precisa nem do café, só botar o açúcar, já fica bom. É isso mesmo. E aquele café também que... errei aqui, não é esse aqui, não. Aquele café também que vocês tomam lá no seminário, é um café que ele até deu uma melhorada, mas eu lembro quando eu era coordenador do curso, gente, o que eu briguei com a Luciane por causa do café que era servido, não foi 2 vezes, não. Foi muitas vezes. Eu falei, Luciane, não dá para tomar isso. Mas eu compro café bom. Não compro, Luciane, eu falava para ela. Você não compra café bom. Tem que comprar café bom. Esse café não dá para tomar. Eu falei, então você ensina as meninas que fazem café, porque está muito ruim. Deu uma melhoradinha, né? Mas não vai estar longe ainda de ser um café daquele, né, André? Daquele café assim. Você toma café no seminário? Eu levo, né? No caso, o meu café aqui da universidade, eu compro aqui. Eu gosto daquele pó do Lor, a marca Lor. Então eu levo de casa e vou tomando de casa, sem açúcar mesmo, que eu não tomo com açúcar, né? Então, aí é seminário, chique mesmo, irmão. É chique. É chique, hein? Ô, louco, nada. É por causa da minha esposa, reverendo. Ela é educadora física, ela pega muito no meu pé. Então, é isso aí. Nem na casa do prefeito tem esse café Lor, rapaz. De tão caro que é. Gente, mas é que tem coisa que é o seguinte. Tem coisa que não vale a pena você pagar o mais barato. É simples assim. Porque, por vários motivos. Pelo paladar, mas às vezes até pela saúde mesmo. Infelizmente, no Brasil, boa parte do café que vende no Brasil, o que ele tem de mistureba, além de café, então, se você compra um produto melhor, você está comprando um produto mais puro, que ele não tem pedaço de pau, não tem semente de mamão torrado junto lá e moído junto. Você está comprando só o café mesmo. E faz muita diferença. Bom, mas
Já passaram um café na cara do senhor? Como que é? Se já passaram um café na cara do senhor? Não entendi, como assim? É que hoje tem aqueles coadorzinhos bem pequenininho de pano e você faz só uma xícara. Aí geralmente o cara traz na sua frente. Aí eu falo, eu vou pôr um café na sua cara. Eu já tomei. Tem muitas cafeterias hoje que estão fazendo isso, né? O café às vezes é moído na hora e tal, vem ali. E aí ele é passado na sua cara. E ele vem com a chavedinha de água e passa na cara. Exatamente, já tomei várias vezes. Bom, gente, nós temos bastante coisa hoje para ver. Eu quero começar falando um pouco aqui do Império Bizantino, né? Essa aqui é uma gravura, é um mosaico. O mosaico é uma característica da Igreja Ortodoxa, da Igreja grega. A gente não estuda muito a Igreja grega, né? E aí tem um tipo característico de pintura, né? Você vê aqui esse tipo característico de pintura, aqui, né, uma característica do mosaico, né, como que o pessoal vai fazendo, você vê que são assim aqueles ladrilhinhos, então. E aqui a gente tem a realeza do Império Bizantino. Vocês se lembram que o Império Bizantino é o Império Romano do lado oriental e que, com o decorrer do tempo, acaba tendo desenvolvimento à parte. E isso tem uma implicação para a Igreja, para a fé cristã. Então, a gente vai ver um pouco algumas características. Aqui tem, só para vocês terem uma ideia, né, alguém preparou aí assim as divisões, as subdivisões, né, do cristianismo, né? Os principais ramos do cristianismo, né? Alguém pode traduzir por galhos também, né? Então você tem o tronco principal, né? E aí você tem os ramos dos grupos que vão de alguma forma rompendo com o cristianismo. No 11º século, a gente tem a primeira grande divisão do cristianismo. Tem umas antes aqui, mas se refere àquelas questões lá da natureza de Jesus Cristo, da união entre as duas naturezas, tal, né? Que daí surgiram as igrejas monofisitas, que são igrejas menores, né? A igreja síria, tal, né? Mas a grande divisão foi já no século XI, quando a gente tem um grande cisma, como está escrito aqui, mas as pessoas preferem chamar do grande cisma oriental, porque com as reformas protestantes nós vamos ter o grande cisma ocidental depois, né? A gente vai ter um grupo que rompe com a igreja estabelecida no Ocidente, a Igreja Católica Romana, tal, que está aqui, né? Século XVI, né? Então é esse primeiro grande cisma, que daí você tem a continuação da Igreja aqui em vermelho, a continuação da Igreja aqui em azul, né? Mas você percebe que não permanece o tronco aqui, né? Qual que é a ideia que está por trás desse gráfico aqui? É que você tem esse mesmo tronco se subdividindo em duas partes. Então, você tem a Igreja Católica Romana e a Igreja Grega, né? A Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, né? Recebe esses dois nomes. Então, são duas igrejas verdadeiras, vamos colocar assim,
na ideia de quem preparou esse gráfico. O que vai causar esse cisma, né? Então, a gente tem aqui o lado oriental do Império Romano, que é um império que se mantém firme e forte. Vamos lembrar uma coisa que eu já tenho falado com vocês outras vezes. Tudo isso aqui é Império Romano, certo? É tudo Império Romano. Só que esse lado ocidental do Império Romano tinha sido bastante enfraquecido pela entrada dos povos bárbaros. Conforme os povos bárbaros vão entrando nos limites do Império Romano, então eles vão se estabelecendo, se localizando em determinadas regiões. Então você tem os alamanes aqui, ó, dá para ver, alemão, né, depois, né? Alamanes, os francos aqui, né, França. Você tem os ostrogodos aqui na Península Ibérica, os burgúndios por aqui, você tem os suevos, né, que vão fazer parte aqui de Portugal e parte da Espanha, como o reino visigodo. Então, o que acontece? Era tudo Império Romano, mas esses povos introduziram nos limites do Império Romano outras formas administrativas e tal, e aqui vai surgir também o feudalismo. Embora você tenha os diversos reinos aqui, cada vez mais os senhores feudais vão ficando mais poderosos, né? Mais poderosos do que o próprio rei, né? E muitas vezes, excetuando o reino franco, que a gente já estudou um pouco, os outros reinos, às vezes, não tinha um rei só. Não tinha um rei visigodo, não tinha um rei ostrogodo, não tinha um rei alamano. Eram vários reis, né, que não tinham uma unificação. Enquanto isso, do lado oriental, você tem o imperador que está administrando tudo ali com mão de ferro e tem um poder centralizado. Teoricamente, ele mandava em tudo isso aqui. Teoricamente. Aqui eu peguei lá do Google Earth, só para localizar, né, onde que a gente está um pouco, né? Então, você tem essa região do Império Bizantino, e se você afasta aqui um pouco o foco aqui do satélite, né? Onde é que está Constantinopla? Está bem aqui, ó. Então você tem a cidade de Bizâncio e a cidade de Constantinopla, que foi construída ao lado de Bizâncio. E você vai ter o Império Turco, que vai fazer fronteira aqui com o Império Bizantino. Aqui, só para vocês entenderem de onde é essa região que a gente está falando, ó, aqui está o que veio a ser a Itália, está vendo? Aqui é um bico aqui da África, que é o continente africano. Aqui é a Itália. Aqui você tem a região da Romênia, aqui você tem a Bulgária, aqui você tem a Macedônia, aqui é a Grécia, né? Tudo isso foi o Império Bizantino. Só para você se localizar um pouco aí, né? Como que era esse cristianismo bizantino? Primeiro, era a religião oficial do Império Romano, de todo o Império Romano. O cristianismo é oficial de todo o Império Romano, a gente já viu isso. Acontece que, conforme os bárbaros foram entrando do lado ocidental e foi fazendo aquela diluição de poder, do lado oriental, a religião foi cada vez mais confundida com a unidade política do império. Todo mundo era igual diante de Deus,
cada um se sentia participante da mesma sociedade que Deus dirigia, com todas essas influências que o cristianismo absorveu de várias regiões. Mas veja aqui uma gravura bem interessante, que é muito antiga essa gravura, que você vai ver que na religião de Bizâncio, essa unidade política do império dependia da unidade religiosa. Você vai ver que o imperador ele é tão representante de Deus como qualquer bispo. Então, você tem aqui nessa gravura, você tem um imperador que está ao lado aqui de Jesus e Maria. Então, veja aqui já aparecendo a figura de Maria aqui também como protagonista. Mas ambos estão aqui amparando o imperador. Porque o imperador está na posição que está, porque foi colocado pelo próprio Deus. O imperador mais importante de Bizâncio foi o Justiniano. Justiniano, durante o período dele, ele conseguiu estabelecer o governo de fato dele no norte da África, numa parte aqui da Península Ibérica e até na Península Itálica. Nesse período, aí Roma, que está a cidade de Roma, tinha um governador que às vezes era até chamado também de imperador do Ocidente, mas com a concordância do imperador, de Justiniano, né, que estava aqui em Constantinopla, que está Constantinopla. Então, tinha a concordância do Justiniano. O Justiniano, um cara muito competente, é importante que a gente saiba que o lado bizantino não foi um lado obscuro assim da sociedade. O que o Justiniano fez, em termos do que ficou conhecido como corpo do direito civil, né? Em latim, corpus juris civilis, né? Foi muito interessante. Ele estabeleceu regras muito interessantes. Aqui que são algumas delas, né? Ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Olha só como isso era revolucionário lá para a época. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Então, o reino tinha um desenvolvimento político, institucional, administrativo e tal, independente do lado ocidental. Mas tinha também o desenvolvimento religioso. Uma das coisas que, do lado bizantino, ocupou muito a atenção e foi muito problemático foi a questão da iconoclastia. Ícones, imagens. Então, houve um conflito da igreja bizantina e do imperador a respeito do significado da importância do monasticismo. E os monges, um dos trabalhos dos monges era a questão de fazer imagens e a questão do culto aos santos.
Então, nesse conflito, no século VIII, o imperador Leão III determinou que acabasse o culto das imagens. Os monges, obviamente, não aceitaram isso, os fiéis também não. Surgem revoltas populares por causa dessas ideias. O imperador, querendo controlar essa ideia de adorar santos através de imagens, reprime esses conflitos com muita violência, muito violento mesmo, morreu muita gente. Reverendo, o senhor podia voltar 2 slides, por favor, antes de trocar a tela? Não, mais para frente um pouquinho. Esse aqui. Isso, até fechar essa tela aí. Isso. Tá ok, muito obrigado. Você vai fazer alguma pergunta? Não, eu conforme o senhor está explicando, eu estou printando a tela, sabe? E aí eu vou fazendo minhas anotações aqui. Isso aqui eu tenho que colocar lá no Classroom. Tá ok. É que às vezes eu esqueço, mas aí vocês, quando tem PPT assim, vocês me avisam para eu colocar. Se eu esquecer. Então teve muita violência e tal, e aí, qual que era o grande problema? Tinha uma ala que dizia que você podia usar imagens no culto, na adoração, e outra ala que não concordava. Então, daí que vem o termo iconoclastia, que é quebrar imagens. Ícone, imagem. Claste, quebrar, destruir, né? E isso foi feito. Os monges e muitos fiéis queriam continuar a usar imagens no culto, mas as forças do imperador destruíram muitas imagens. Isso levou muita gente lá do Oriente a fugir para o lado ocidental, principalmente artistas e monges, que eles viviam disso, né, de fazer imagens, pinturas, imagens de esculturas. Esse foi um dos fatores do rompimento entre Roma e Bizâncio. A Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Não foi o único fator, mas foi um deles, né? Aqui é uma gravura sobre esse período aí do faz imagem, não faz imagem. Então, você vê aqui um artista que está, na realidade, produzindo um mosaico de um santo. O lado bizantino tinha um pessoal que fugiu para o Ocidente, que achava que tinha que continuar fazendo imagens, né? E o lado do imperador, do lado oriental, achava que não. Isso mostra que havia uma distância cultural importante entre os bizantinos e os latinos, né? E havia uma rivalidade entre um dos aspectos da rivalidade entre os bizantinos e os papas, entre o imperador bizantino e o papa, que eles estavam cada vez mais se separando. Vocês se lembram quando nós falamos do Império Carolíngio, Carlos Magno? No Natal do ano 800, o que aconteceu com Carlos Magno? Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano do Ocidente. Por quem? Pelo Papa. Lá do lado oriental, não era o Papa de Constantinopla, quer dizer, o Patriarca de Constantinopla. O lado oriental nunca não tinha muito essa ideia de Papa, né? Na realidade, a Igreja ainda não estava separada, mas Constantinopla não agia com relação a Roma com essa ideia do papado, que o bispo de Roma dirigia a Igreja toda, né? Não só em Constantinopla, mas isso em outras partes da Igreja.
Tinha muitos bispos que achavam que a igreja tinha que ser dirigida por bispos, e não pelo Papa, bispo de Roma. O bispo de Roma até podia ser um cara importante, mas em termos de condução da igreja, ele devia sempre contar com a ação conjunta de todo o colégio episcopal, de todos os bispos. Essa é uma disputa que vai longe na história da igreja. Mas lá do lado de Constantinopla, o imperador é que nomeava e determinava quem era o bispo de Constantinopla. Então, essa era uma briga constante. E o imperador não aceitava que o bispo de Roma viesse lá em Constantinopla para coroá-lo, imperador do Império Romano. Mas ele era o imperador do Império Romano. Então, era uma disputa entre eles, né? O Papa coroava o imperador do Sacro Império, como passou a ser chamado depois, né? A evolução do Império Carolíngio, enquanto do lado oriental, o imperador é que investia, que nomeava o bispo, né? Então, esse era um problema sério que eles não iam entrar em acordo nunca. Mas tem questões teológicas também. Coloquei aqui teológicos disciplinares. Uma questão é que o lado do extremo ocidente, especialmente os cristãos chamados moçárabes, que eram os cristãos lá da Península Ibérica, que conviviam com os árabes, eles, para tentarem... Porque os árabes criticam até hoje o cristianismo, porque o cristianismo é politeísta, porque adora 3 deuses. E para tentar explicar isso para os árabes, especialmente que eles receberam a filosofia, parte da filosofia árabe, que estava resgatando Aristóteles, como a gente já andou falando aí, né? Eles acrescentaram uma palavra no credo, lá no credo niceno, que é a palavra filioque. Está aqui, filioque. O que é o filioque? Quando fala lá no credo niceno que o Espírito Santo procedia do Pai, aí eles acrescentaram a palavra filioque para dizer o seguinte: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse que é o filioque, e do Filho, para tentar explicar essa questão. Um outro problema é que tipo de pão que a gente tem que usar. É pão comum, pão fermentado, que faz em casa lá, ou até pode fazer um pão especial para Santa Ceia, ou o pão sem fermento, pão ácido. Era um outro problema que dividia as duas igrejas. Um outro problema era o celibato sacerdotal. A igreja ocidental está cada vez mais caminhando para ser contra padre casar. A igreja oriental, até hoje, as igrejas ortodoxas, o padre casa. O sacerdote casa, pode casar. Alguns tipos de sacerdotes não podem casar. Por exemplo, se o sujeito é padre, eles chamam em geral padre também, é padre da igreja grega, e ele vai ser professor do seminário, ou ele pode ser, por exemplo, eleito bispo, ele não pode ser casado. Para ser eleito bispo, ele não pode ser casado. Para ser o patriarca de Constantinopla, não pode ser casado. E professor de seminário também não. Então tem que fazer o voto de celibato, né? E algumas coisas andaram mudando também, mas tinha isso, né? Se fosse na igreja presbiteriana, ia ser difícil arrumar professor aí para Campinas, né? Mas porque casar é muito bom, né? Eu não ia ficar solteiro. Mas tem uma molecada aqui da sala que não vai conseguir casar mesmo, sabe, professor? Então, vai servir. Pode servir, né? É bom, mas quem fica solteiro faz melhor, segundo Paulo, hein? Mas Paulo estava gagá quando escreveu isso. Paulo...
Aliás, se você ler esse pedaço de Paulo, você vai ver que ele fala assim: isso falo eu, não o Senhor. É a única parte não inspirada da escritura. Exato. Não sei onde Paulo estava com a cabeça. Vamos fazer a exegese certa aí. Opa, foi mal. E uma outra, então, questão que vai ser central é essa que está aqui, que eu já tinha falado, é o primado do Papa. Roma cada vez está caminhando mais para centralizar a Igreja no papado. Claro que isso ainda demora para ficar bem definido mesmo. Né? Mesmo nesse processo que a gente está vendo, nessa fase, a gente já está no século XI, ainda tem muitos bispos que não concordam com esse primado do bispo de Roma. Concordam que o bispo de Roma é o primo inter pares, quer dizer, ele é o primeiro entre os iguais. Então, é como se fosse, vamos pensar assim, presidente de presbitério, né? Ou mesmo presidente do Supremo Concílio na IPB. O que o Roberto brasileiro tem a mais do que qualquer pastor presbiteriano, em termos eclesiológicos e teológicos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se o Roberto brasileiro vier visitar a igreja que eu sou pastor, um domingo qualquer, eu estou lá, vou dirigir a liturgia e tal, vou pregar, eu nem sabia que ele ia aparecer. Ele estava lá na minha cidade para falar num evento lá de manhã e tal, não sei o que, e domingo à noite ele resolve, eu vou visitar a igreja do Silas. Né? Se eu não pedir para o Roberto brasileiro fazer uma oração silenciosa, ele não vai fazer, ele vai ficar na dele lá. Ele vai chegar no culto, ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Né? Claro que, como eu não sou bobo nem nada, eu vou convidá-lo para pregar, né? Garantir meu emprego no seminário. Né? Mas, assim, tirando a brincadeira, é claro que a gente faz isso por coleguismo, né? Você não faz isso? Você é obreiro, é pastor de uma igreja, ou você já não viu os seus pastores fazerem isso? De repente tem ali, especialmente pastor que mora na praia, né? Eu pastoreio uma igreja na praia, né? De vez em quando aparece lá um pastor que está de férias, meu colega aqui e tal, né? E ele chega lá e falou, fulano, você veio visitar minha igreja aqui, seria uma honra você pregar, né? Mas isso a gente faz de camaradagem, né? Isso, só isso. Então, pode ser presidente do presbitério, presidente do sínodo, seja o que for, ele não pode chegar na minha igreja e fazer, né? Então, não é a ideia da monarquia papal. O Papa tem poder absoluto, ele é o que manda, né? Então, essas questões vão provocar o cisma, vão provocar a separação entre a igreja, os lados ocidental e oriental da igreja. Então, é importante a gente pensar um pouco isso. Agora, é curioso que isso acontece exatamente num período que a igreja está caminhando para atingir o auge. Lembra que na outra aula a gente falou do ápice do poder do papado, né? Tem dois aspectos desse auge da igreja na Europa. Né? Um aspecto é como que a igreja, o poder da igreja, o poder da fé, o poder de Deus foi demonstrado foi demonstrado através fui fechar um arquivo e fechei outro. Foi demonstrado através
da arquitetura dos templos. Então, vamos... Vamos ficar no caminho aqui. Então, vamos entender um pouco o que é isso. Esse tipo de arquitetura, essa aqui é a famosa Catedral de Pisa, né, na Itália. Como vocês sabem, é a catedral que tem a torre que está inclinada, né? O pessoal tem feito muitas tentativas de proteger essa torre e tal, né? Obras de engenharia e tudo, né? Mas isso aqui é do século XI, né? Essa catedral existe desde o século XI e ela está firme e forte aqui. Essa torre aqui nunca caiu. Esse aqui é um exemplo da chamada arquitetura românica. Arquitetura românica. Essa aqui é uma igreja na França, a igreja de Madeleine de Vézelay, que é do século XII. Você vê que a cidade acabou crescendo em torno da igreja, né? Eu sempre procuro fotos como essa antiga aqui, que tem pessoas aqui em frente, né, para a gente ter um pouco de noção de como que fala, né, de tamanho, né? Então, essa outra aqui você vê automóveis e pessoas caminhando, para ter noção de tamanho. Ela é menor, obviamente, do que a outra, mas é uma catedral aí também, um templo do século XII, que também é arquitetura românica. Essa arquitetura é muito conhecida, muito famosa, vê que ela é bem maior do que a anterior, mas quando foi construída, obviamente, tinha menos prédios aqui em volta. Essa é uma catedral aqui, a Catedral de São Pedro, né, na cidade de Trier, na Alemanha, também do século XII. Eu acho que... acabou. Essas três aqui são, são exemplos de arquiteturas românicas nesse período que a igreja é muito poderosa, é muito grande e tudo mais. Eu queria que vocês notassem aqui nessas três catedrais o poder que essas catedrais demonstram, a grandeza dessas catedrais. Elas são enormes, são altas, são fisicamente imponentes. Essa aqui também é um pouco menor que as outras, a gente está vendo só um pedaço dela, aqui tem uma continuação dela. Essa aqui é bem grande, a foto está muito boa também. Torre de Pisa. O que a gente vê nesses exemplos de arquitetura românica? A gente vê a solidez da igreja. Olha só, uma é do século XI e duas são do século XII. E estão aí até hoje. Firme e forte. Assim como a igreja é sólida, assim como a igreja é firme, assim como a igreja é alta. Então, essa arquitetura tenta traduzir essa ideia para a população. Traduzir essa ideia de solidez, essa ideia de firmeza, essa ideia de permanência, que é a igreja que representa Deus na Terra, porque Deus é sólido, é firme, é permanente. A gente não está muito acostumado a pensar em templos, em pensar teologicamente nos templos, né?
Os templos protestantes, em geral, são bem horrorosos, né, aqui no Brasil. E aí, quando alguém quer pensar teologicamente, constrói aquela idiotice lá do Templo de Salomão. Né? Bom, então essa é a arquitetura românica. Professor, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu já deixo. Rogério que está falando. Quando o senhor diz que elas estão aí firme e forte, aí eu fiquei com uma dúvida, né? Porque uma coisa aí seria o templo, né? A estrutura física, outra coisa a membresia. Essas igrejas, elas têm ainda bastante membros frequentando, porque eu vi outros casos de igrejas antigas assim, né? Copta, por exemplo, que tinha ali templos grandes, mas com 10, 20 membros, e eles ficavam com raiva ainda de receber novos membros. Já teve briga nesse sentido. Ainda bastante membros com toda essa estrutura funcionando, grande, bonita desse jeito, né? Eu gostaria de saber nesse sentido. Para a Igreja Católica, todos os habitantes da cidade são membros. Né? Quem foi batizado é membro, mesmo que não vá na igreja. Mas eles mantêm frequência, sim, tem as missas, tudo, né? Talvez nem seja uma frequência tão grande, mas mantém, sim. Agora, isso independe da lógica, da tradução do que o prédio físico está significando simbolicamente. Independente se tem gente indo ou não na igreja, simbolicamente ela continua mantendo esse ensino da grandeza da igreja, que é a grandeza de Deus, da solidez da igreja, que é a solidez de Deus, da firmeza da igreja, que é a firmeza de Deus, da perenidade da igreja, que é a perenidade de Deus. Então, essas coisas estão presentes fisicamente aqui. Mas simbolicamente, está remetendo à igreja e ao Deus da igreja, e ao próprio Jesus Cristo. Agora, o outro tipo de... Professor, pois não. O senhor comentou sobre a questão das igrejas evangélicas serem feias. Eu já ouvi uma vez de que a Igreja Católica dificultava muito a plantação de igrejas protestantes, né, antigamente. Sim, E também que a parte arquitetônica era também vedada. Isso faz sentido ou é lenda urbana? O que é? Mais ou menos. Não é a Igreja Católica que dificultava. Acontece que quando os protestantes chegaram no Brasil, a Igreja Católica era a igreja do Império, era a igreja oficial do Império Brasileiro. Isso acabou com a proclamação da República. A República acabou com união Igreja e Estado. Então, era uma lei do país que os protestantes não podiam ter templos com aparência externa de templo. Então, eles se acostumaram a fazer templos feios. Mas isso por causa dessa legislação. E tem gente que acha que está na Bíblia, não está na Bíblia. Quando acabou a ligação Igreja-Estado no Brasil, essa lei também acabou. Bom, o outro tipo de arquitetura é a chamada arquitetura gótica. Você percebe alguma diferença técnica nesse tipo de arquitetura e nesse tipo de arquitetura? Cadê os engenheiros aí? Arquitetos. Tecnicamente. Bonitos, hein? A grande diferença entre a grande questão técnica da construção românica para a construção gótica está aqui, ó.
todos esses arcos que tem aqui. Tá vendo? Tem arcos aqui o tempo inteiro. Tá vendo? Esses arcos simbolizavam o triunfo, professor, ou não? Espera aí, deixa eu... Olha aqui. Tá vendo? Ó, tem vários arcos aqui. Estão vendo que são iguais àquela primeira lá? A lógica deles, o tipo deles. Agora, você percebe a diferença aqui? Percebeu a diferença? Esses são mais agudos, né? Mais cantos vivos. Aqui você tem uma forma de ogiva. Gente, ogiva não é símbolo de bomba, não, viu? Ogiva é uma forma geométrica. É uma forma geométrica. É que essa forma geométrica é boa para você jogar bomba, né? Porque você pega ela alcança velocidade, distância, tal, né? Forma geométrica. Então você tem esse tipo de arco ogival e aqui você tem esse tipo de arco que aqui, talvez no segundo fique mais claro. Tá vendo? Ó? É um arco diferente, né? Provavelmente isso aqui é uma construção posterior, quando já se usava o arco ogival. Qual que é a questão aqui? Presta atenção aqui nos exemplos de catedrais góticas. Aqui a de Milão, aqui a de Notre Dame, Paris, aquela que pegou fogo, né? Aqui a de Chartres, na França, aqui a de Colônia, na Alemanha. Aqui os arcos estão bem claros, está vendo? Os arcos ogivais. O que acontece? Esses arcos ogivais, eles permitem que as construções sejam mais altas, porque o arco mais assim, que faz uma curva mais lógica aqui, veja aqui, ó, nessa aqui. Como que você vai fazendo essa construção? Para você crescer a construção, você faz um arco em cima do outro. Tá vendo? Então, para você fazer uma construção alta, você tem que colocando arcos concêntricos um em cima do outro para você poder fazer essa construção avançar. Aqui está bem visível, tá vendo? Você tem um arco mais baixo, tem um arco mais alto, tem outro mais alto, para você poder ir colocar. Isso permite que você... Só que esse tipo de arco românico, que é uma semicircunferência, um semicírculo, ele tem um limite, porque se ele ficar muito pesado, ele vai para o chão. Esse arco, deixa eu pegar essa outra aqui, que acho que nessa aqui fica até mais claro, mas essa aqui acho que é melhor da gente mostrar. O que acontece com o arco cônico, o arco gótico? Aí o pessoal que é da área de exatas e tal, o pessoal mais da área técnica, talvez vai entender mais fácil esse negócio. Se você faz o arco assim, e vai colocando um em cima do outro, o peso vai ser muito grande, pode cair tudo assim. Isso é uma questão de força que estuda lá na física.
Se você faz o arco assim, por que ele não cai? Porque a força, conforme você vai colocando o peso, está aqui na ponta. Ela não está assim, no todo. Ela está aqui na ponta. E aí você tem uma força empurrando para cá e você tem outra força empurrando para cá. Não está empurrando tudo para baixo. Um está empurrando para cá, outro está empurrando para cá. O que acontece com isso? Quem é de área técnica aí pode falar. Você sobre zera o OBS, tá? Dá uma olhada lá que você vai aprender muito sobre o OBS. Tem fórmula da física lá, da matemática, que demonstra isso. Você zera a força. Qual que é a grande vantagem desse tipo de arco? É que se você zera, então você não tem, na realidade, o peso de um lado, o peso do outro lado, eles se equivalem e eles se equilibram. Aquela forma geométrica assim, da arquitetura românica, o peso de um lado e do outro não equilibram. Eles podem vir todos no chão. Então, qual que é a grande vantagem? Você pode fazer com esses arcos góticos, né, essa forma de cone, você pode fazer construções muito mais altas. Porque você pode ir colocando um arco em cima do outro, que eles vão zerar. Então, você faz construções enormes, enormes. Veja aqui a Catedral de Milão. Olha o pessoal aqui, caminhando aqui, ó, na porta da catedral. Olha a altura desse negócio. Está firme e forte desde o século XIV. A Notre Dame em Paris. Olha aqui os arcos cônicos aqui. Estão percebendo? Tem um mais baixo, mais alto, tá? Um vai sendo colocado em cima do outro. E ele vai sustentar toda a estrutura, porque a forma permite isso. E assim por diante. Bom, mas essa parte técnica, na realidade, não é o que interessa para a gente aqui, né? Olha só a Catedral da Colônia. Olha o povo aqui. Você está vendo o tamanho do povo diante da catedral? Sabe o que significa isso teologicamente? A pequenez do ser humano diante da eternidade, diante de Deus. Porque tem uma outra característica as catedrais góticas. Só de Notre Dame, que isso não fica muito claro, mas você vê aqui, ó, em geral, as catedrais góticas terminam com essas pontas aqui, lá em cima. A Notre Dame também tem, mas ela fica meio escondida aqui, tá vendo? Aqui está muito mais claro, né? Tá vendo? Tem várias aqui. Aqui não aparece muito porque está por causa da foto, né? Mas vai terminar em duas pontas agudas, né? Mas tem várias pontas, tudo apontando para onde? Apontando para o alto, apontando para o céu, apontando para Deus. Então, o ser humano pequenininho aqui chega diante da grandeza de Deus e é remetido a olhar para Deus, filosoficamente, teologicamente. Mas mantém aquela ideia de solidez, de firmeza, de permanência, e leva o ser humano humildemente a olhar para Deus. Então, a arquitetura dos templos tinha toda uma lógica que a gente não pode desperdiçar. Reverendo Erasmo, eu tenho uma dúvida com relação a isso, se era esse a ideia, né, da igreja quando construiu, né, esses templos, ou se era realmente a afirmação de poder da instituição terrena, não como no poder de Deus. Será que essa impressão é só uma impressão errada minha também? Provavelmente
São as duas coisas. São as duas coisas, provavelmente. Depois do românico e do barroco e do gótico, a gente vai ter, a partir do final do século XVI, o surgimento da arte barroca. E a arte barroca também tinha um aspecto assim, de demonstração de poder. Talvez, numa outra aula, a gente pense um pouco nisso. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Parece que eu tive um problema aqui. Estamos vendo sim, reverendo. Não está ampliada, né? Mas sim. Tá certo. É que, normalmente, quando a gente fecha o arquivo, ele fecha o compartilhamento também. E dessa vez eu fechei aqui o PPT e continuo compartilhando. Melhor. Bom, para a gente ir encerrando aí essa nossa apresentação, acho que nós vamos sair mais cedo da aula, né? Podemos até almoçar mais cedo, né? Apesar que vocês vão ter a última aula. Não, reverendo, a do senhor é a última. Oi? A do senhor é a última na sexta. Então eu vou até 11h30 hoje. Vamos lá. Entregou, Luizão. O pessoal vai massacrar o Luiz assim, agora. Mas pensa assim, sabe, o senhor tem um aluno gordo na sala, e gordo não pode ficar muito tempo sem comer, então pode acabar mais cedo. Eu não fiz a chamada ainda, né? Não. Café na cara, né? Então a gente passar um cafezinho na cara. A gente está falando de um período em que o cristianismo está se tornando hegemônico na Europa, tem o auge do cristianismo na Europa, né? Isso não impediu que os lados ocidental e oriental do cristianismo acabassem se separando, rompendo, né? Mas a igreja estava demonstrando grandeza, poder e tudo mais, né? Como a arquitetura demonstra. E também na teologia, a gente de vez em quando tem que vir aqui para algum teólogo. Então, aqui rapidamente, porque vocês têm aula de teologia sistemática, tem história do pensamento cristão, é só para a gente entender aqui como nós temos um processo que entra aí pelo século XIII, quando a gente tem assim os dois grandes nomes da teologia, da chamada teologia escolástica. A gente já conversou um pouco em aulas anteriores sobre o cristianismo, sobre a entrada do pensamento de Aristóteles, o retorno do pensamento de Aristóteles na fé, na teologia cristã e tudo mais, né? E os dois grandes nomes que vão levar as últimas consequências, pelo menos para aquele período, né? Depois Aristóteles ainda vai ser ampliado. Então. Os dois grandes nomes são o Alberto Magno e o Tomás de Aquino. Então, essa aqui é uma pintura da época mesmo do Alberto Magno. Não se sabe quem é o pintor, né? Então ele devia ter mais ou menos essa cara mesmo, né? O Alberto Magno, para alguns, é o maior teólogo da Idade Média. Nem é o Tomás de Aquino, que ficou mais conhecido, mas é o Alberto Magno. O Alberto Magno, ele fez um uso bastante extenso do aristotelismo. Ele foi o cara que procurou levar o uso da razão, as ideias de Aristóteles, as últimas consequências na teologia, inclusive, mas ele teve uma sacada. O Alberto Magno,
ele falou o seguinte: olha, a filosofia é diferente da teologia. A gente não precisa de brigar com a filosofia para fazer teologia. Porque a teologia trata com dados da revelação. A teologia não trata com questões puramente racionais ou questões da mente. A filosofia trata com questões da mente. Mas a mente tem limites. E o fiel tem que saber que a mente tem limites. E quando ele sabe que a mente tem limites, ele vai para a revelação e compreende a revelação, se ele for capaz de perceber os limites da mente. Mas o Alberto Magno foi um sujeito que não teve medo de usar a razão e, por isso mesmo, ele ajudou muito no desenvolvimento das ciências naturais. O Alberto Magno, escreveu obras sobre botânica, sobre zoologia, sobre astronomia, matemática. Ele fez muito isso, influenciado por Aristóteles. Por que por Aristóteles? Vamos lembrar rapidamente isso aqui. Eu já falei isso em sala. Enquanto a epistemologia de Agostinho acreditava que o conhecimento é revelado no interior da pessoa, lembra que a gente já conversou sobre isso? A filosofia, a epistemologia de Aristóteles achava que o conhecimento vem pelos órgãos dos sentidos. Eu vejo, eu ouço, eu cheiro, né? Eu sinto gosto, eu pego nas coisas, sinto tato, tal. Então, esses órgãos dos sentidos me ajudam a adquirir conhecimento. Só que os órgãos dos sentidos podem me enganar. Eu posso, no escuro, ver uma coisa e confundir com outra. Eu posso não ouvir direito alguma coisa. Então, os órgãos dos sentidos podem me enganar. Então, o que eu faço? Eu uso a razão para equilibrar isso. Isso que eu estou vendo, é isso mesmo? Ah, não, eu estou vendo pequenininho porque está longe, porque ele é grande. Então, a gente vai usar a razão para entender. Isso foi muito importante para o desenvolvimento das ciências naturais. Os desenvolvimentos científicos que o mundo passou, especialmente começando pela Europa, deve muito a isso que ocorreu na Idade Média, que foi essa retomada da epistemologia de Aristóteles. E o Alberto Magno foi um precursor disso. Então, ele estudou a natureza. Deus não deu um conhecimento da natureza só assim, místico da natureza, a partir do coração, mas a partir da razão. Deus criou a natureza, eu posso usar a razão para entender. Então, ele acaba ajudando no desenvolvimento das ciências naturais. O Alberto Magno era um monge dominicano e ele foi professor do Tomás de Aquino. Aqui a gente tem o Tomás de Aquino. Isso aqui é uma gravura antiga, está numa igreja, numa catedral, faz parte, na realidade, de uma parede de uma catedral lá na Itália, ou um retábulo, que é aquela parte que fica no altar, assim. Então, a gente tem o Tomás de Aquino, ele está segurando aqui a principal obra dele, que é a Suma Teológica, e olha só que curioso nessa gravura. Aqui, de um lado, aqui, claro, é Jesus Cristo, lá em cima, aqui, de um lado, ele tem os profetas do Antigo Testamento, do outro lado ele tem apóstolos. Agora, aqui, de um lado ele tem Aristóteles, do outro lado ele tem Platão.
Olha só que curioso. E aqui ele tem um sábio árabe, que eu acho que é o Averroes, que é o principal sábio árabe da Idade Média, lá do século VIII, IX, por aí. E aí ele, iluminado por esses, ele escreve a Suma Teológica. Então veja que ele está reconhecendo, né, quem pintou, reconhecendo essas influências. Qual foi a grande contribuição de Tomás de Aquino, pensando assim no uso da razão? Ele faz uma argumentação com o que ele chamou de 5 vias da existência de Deus. 5 vias da 5 vias da existência de Deus. Todas essas vias são racionais. Como você prova que Deus existe? Então, pelo primeiro motor imóvel. Tudo no universo se move. Mas todas as coisas se movem impulsionadas pelo primeiro motor, que não é impulsionado por nada, que é o próprio Deus. Quem é que é o motor de arranque para fazer esse universo todo funcionar? Então, tem esse primeiro motor imóvel, que dá origem a todos os movimentos do universo. Só pode ter. Uma outra é a questão da causa e efeito, que está aqui. Todo efeito tem uma causa. Se você for pesquisar o mundo inteiro e procurar por que aconteceu isso e achar uma causa, e essa causa, por sua vez, foi causada por uma outra coisa, você vai fazer esse exercício até chegar num ser que é a causa de outras coisas, mas não é causada por nada, que é Deus. Você vai também olhar para o universo e ver que o universo tem uma inteligência que organizou esse universo, que ordenou esse universo. Então, o universo tem uma ordem, essa ordem é perfeita. Então, a gente pode encontrar isso racionalmente. Uma outra prova das 5 vias do Tomás de Aquino é a questão da existência de um ser perfeito. Ora, tudo que existe no universo é imperfeito. Para esses seres imperfeitos existirem, só pode existir o Deus perfeito. Mas mais do que isso, como que eu imagino os graus de perfeição? Normalmente eu faço comparação. Por exemplo, fulano é mais inteligente que ciclano. Fulano é mais belo que Beltrano. Aquele ali é mais rico que aquele outro. Aquele outro é mais forte que não sei quem. Então, a gente faz comparações. Essas comparações vão chegar num momento em que não vai ter mais escala de comparação, que é quando você chegar em Deus. Porque Deus não vai ter nada nele que possa ser melhor em outro ser. Então, é uma das ideias do Tomás de Aquino. E, por fim, a questão da contingência, do ser necessário. Contingente é aquilo que você pode ter ou pode não ter na sua vida. Pode acontecer ou pode não acontecer. Né? E o ser necessário é aquilo que obrigatoriamente, necessariamente tem que acontecer. Então, por exemplo, você sai da sua casa para ir na escola, você pode ir de ônibus, você pode ir de bicicleta, você pode ir de moto, você pode ir a pé, você pode ir de Uber, de vários modos seguintes. A forma que você escolhe para ir é absolutamente contingente, né? Porque não é necessário que você faça A ou B. Né?
Isso é da contingência humana. Então, o único ser que não é contingente é Deus. Porque Deus não pode não ser. Não poderia não ter acontecido. Ele aconteceu. Ele é. Ele foi. Então, ele é um ser necessário. Não tem como você duvidar da existência dele. Então, esse aí é, assim, algumas considerações sobre dois dos mais importantes teólogos medievais, né, que é o Alberto Magno e o nosso amado irmão Tomás de Aquino. Muito bem, deixe-me fazer a chamada aqui. História 2. Eu fiquei uns dias sem fazer a chamada. Deixa eu ver, 16/9. 18/9. Eita! Dois do 10, vamos lá. Abel. Presente, professor. É um negócio difícil, hein? Deu problema lá. Tem que mandar lá para... Quando a gente pensa que vai dar certo, não dá. Não vai dar para fazer chamada, então. Vai ficar todo mundo presente. Marca a parte, professor, numa folha. Então, esse que é o problema. Tem um monte de folha para marcar. Outro dia eu faço a chamada. Eu vou consertar isso aqui. Vou pedir para o Leandro, lá do 3º ano, acertar para mim. Ele que acertou as outras. Então, falou, gente. Depois a gente faz a chamada aí certinho. Falou. Obrigado. Valeu, obrigado, reverendo. Deus abençoe. No final de semana.